A vacinação é uma forma de proteção. A ideia geral é que vacina-se crianças. Eu acho que deve-se vacinar crianças, mas também deve-se vacinar adultos, em todas as faixas etárias, dependendo do que a gente propõe como forma de prevenção. A função da vacina é criar anticorpos, fazer uma imunização, uma proteção àquele organismo que recebeu aquela carga para formar anticorpos. Quer dizer, proteger aquela pessoa, criança ou adulto contra alguma doença específica, ou às vezes mais de uma doença. Vacinar é proteger. Eu acho que uma mãe, para pensar em ter um filho, antes ela tem que estar muito bem preparada para receber esse filho. Então, eu acho que a vacinação deve começar lá com a gestante, lá no pré-natal, porque várias doenças podem acometer o feto e essas doenças podem ser controladas ou preveníveis com a imunização. A criança, assim que nasce, ela deve começar a receber a vacina, não só a vacina, assim como a orientação de todo o processo de desenvolvimento dessa criança. Ao nascer, ela já recebe uma vacina BCG, você está entendendo? Normalmente dentro do hospital, para que ela possa já sair protegida. E depois o esquema é feito a partir de 2 meses, em casos específicos ou não. Isso tem que ser uma forma de orientação do pediatra. Isso nós chamamos em pediatria de puericultura. É levar a criança todos os meses, ou às vezes até mais de uma vez por mês, para pesar a criança, medir a criança, ver os reflexos dessa criança, ver a importância da vacinação naquele grupo etário. Porque nem todas mães levam as crianças de uma forma rotineira, o que não é o correto, que deveria ser feito rotineiramente para evitar as doenças. O Covid é uma nova doença e nós estamos aí com 1 ano e meio, de dezembro de 19 para cá, com uma doença nova, com poucos conhecimentos ainda, apesar do número grande de investigação, de exames laboratoriais. Vai chegar a hora de vacinar as crianças. Nós estamos pegando o grupo de risco, que são 2, é o idoso e a criança. O idoso é o primeiro grupo porque é o que apresenta morbidades. Às vezes ele é um hipertenso, um diabético, ou uma pessoa com uma morbidade qualquer e que deve receber a vacinação para evitar a doença. Eu tenho, pelo menos, na minha vida de consultório, no dia a dia, ligado insistentemente para os pais, para levar as crianças, para que nós possamos colocar o esquema de vacinação em dia. O esquema de vacinação básico, ele é gratuito, não tem motivo para não fazer. Qualquer unidade de saúde ou as unidades básicas, elas têm a vacina e essas crianças devem ser vacinadas. Muitas vezes não são.
Ah, porque ela está gripada. Isso às vezes não impede, assim como também pode impedir aquela dose de prevenção. Então, o que a gente pensa? Levar para colocar todo o esquema de vacinação básico em dia, porque já existem estudos epidemiológicos, já em andamento, já trabalhando com a população voluntária para a aplicação dessas vacinas contra a Covid na faixa escolar, certo? Alguns dizendo acima de 12 anos, outros acima de 18 anos. Não tem nada definido, mas os testes, as experiências já estão sendo realizadas. Eu acho que é muito importante. Por quê? Nós que temos um pouco de tempo já de formado, a gente viveu uma fase, mesmo aqui em Uberaba, onde, por exemplo, sarampo, nós tínhamos 95%, 90% de cobertura da vacina contra o sarampo. Parece mentira. Hoje isso caiu de uma forma assustadora. A mesma coisa contra a pneumonia, contra a varicela, contra várias doenças. Então, não justifica. Isso é uma forma de deixar a criança exposta. Eu acho que não vale a pena. É lógico que tem uma linha dentro da medicina que é contra a imunização. Não é o meu caso. Eu acho que a criança deve ser imunizada de uma forma correta. O que eu faço também é orientar as mães para que elas completem as vacinas nas unidades particulares quando necessário, porque algumas vacinas podem ter uma característica específica, dar um pouco de reação mais fraca ou não dá reação, e outras vacinas não existem no básico, mas isso são raras e elas devem ser feitas. Porque a doença, depois que ocorre, não adianta chorar. Aí vem as consequências. Ser mãe é ser diferente. Ser mãe não é para qualquer um. Não é porque tem uma barriga que vai gerar e expor uma criança que é mãe. Ser mãe é muito mais do que isso. É carinho, é conversa, é acompanhamento. Eu sempre digo para as mães no consultório, criança dá trabalho, criança dá gasto. Se você assumiu, ele não pode ser uma causalidade, ele tem que ser uma realidade. E é muito importante que todos, ainda mais Uberaba, que nós temos uma rede grande de unidades de saúde, cobrir os meninos, cobrir as crianças, para que elas possam evitar as doenças.